desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de bastante alegria, mais uma vez nós estarmos aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de falar a sua palavra. Agradecer o nosso pastor, juntamente com toda a diretoria, pela confiança que nos é dada, para trazer a palavra de Deus. É sempre uma responsabilidade muito grande, ensinar a palavra. É um privilégio, que o Senhor tem dado a nós, mas é uma responsabilidade muito grande, O nosso tema é dons espirituais. Falamos um pouquinho terça-feira passada. Dizer aos irmãos que não tem a mínima pretensão de esgotar esse tema, Esse tema é uma doutrina, é um tratado dentro das Sagradas Escrituras, e é impossível tratar todo esse tema. Eu passei ali no quarto centenário quase 3 meses tratando desse assunto, tendo em vista a necessidade de ensinar a igreja a funcionar nos dons, É o mesmo trabalho que Paulo vai fazer aqui, é ensinar a igreja, Hoje nós estamos tendo uma dificuldade, nós estamos vendo uma escassez dos dons espirituais na igreja. Praticamente nós não vemos mais, Em muitas igrejas a culpa é do próprio ministério, Porque é mais fácil calar os dons espirituais do que ensinar a funcionar neles. E nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, que nós queremos ver os dons espirituais. Eles são ferramentas do Espírito Santo para o bom funcionamento, para o crescimento e desenvolvimento da igreja em Cristo Jesus. O Espírito Santo quer atuar no meio da igreja e quer usar as vidas para isso fazer, Então, Paulo aqui, ele vai incentivar os crentes de Coríntios, a funcionar nos dons espirituais, a buscar os melhores dons. E de maneira nenhuma ele vai calar os profetas, ele vai cessar o falar em línguas estranhas, não. Ele vai ensinar como é que tem que funcionar. Olha, irmãos, tem que fazer assim, Então, é impossível a gente conseguir tratar todo esse tema. É um tema muito rico, muito poderoso, extraordinário. Falar de dons espirituais, enche a alma da gente. Mas eu passei aí segunda, ontem e hoje, muito preocupado, aplicado a esse tema. Ensinar aqui já não é fácil, Nós estamos aqui na igreja sede, tem aqui muitos irmãos aí, pastores, doutores, os meus professores estão aqui, meus mestres estão aqui, Então, meu pastor está na minha retaguarda, então a responsabilidade é muito grande. Eu digo sempre uma coisa, Eu percebo que tem gente que briga por microfone. Eu corro de microfone, eu vou ser sincero. Porque, irmãos, a responsabilidade, o peso é muito grande. Melhor coisa é ouvir do que falar. Porque uma coisa que eu falar errado aqui, a responsabilidade é toda minha, Mas é nos dada a oportunidade. Eu sou medroso, mas não sou covarde. Então vou encarar o desafio para a glória do nome de Jesus. Vamos à Bíblia Sagrada? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 4, aonde ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É a página 173 do livro, do nosso livro. Se o slide da semana passada tiver gravado aí, a página 173, onde nós paramos, a partir do parágrafo de número 3,
que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Agora, depois da introdução, nós vamos agora falar dos dons em si, da mecânica, da funcionalidade dos dons. Então, o parágrafo 3 aí, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. A lista de 1 Coríntios 12, de verso 8 a 10, começa com esses dons, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O dom da sabedoria é um recurso extraordinário proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Então, nós vamos começar a entender um pouquinho como é que esse dom funciona, né? Então, esse dom, a palavra da sabedoria, é um dom que vai resolver, né, através de uma palavra extraordinária, um problema que, humanamente falando, seria muito difícil ou impossível de resolver, né? O dom da sabedoria é um recurso extraordinário proveniente do Espírito Santo, cuja a finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Como do dom espiritual é uma espécie de sabedoria dada por Deus, é a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja para a orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades, cuja solução está fora do seu alcance no dia a dia da igreja, no trato com as pessoas descrentes e na pregação do Evangelho. A palavra do conhecimento ou da ciência diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Esse dom consiste em uma ciência manifestada unicamente pelo Espírito Santo. Efésios 3:3, como me foi este mistério manifestado, pelo qual podemos saber, compreender e assim conhecer aquilo que pelo entendimento humano jamais poderia ser alcançado, ou jamais poderíamos alcançar. Então, vou falar primeiro desses dois dons, que é a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. A teologia sistemática, ela separou em categorias, para ficar mais fácil, né? Não está assim no texto sagrado. No texto sagrado os dons estão misturados, mas na teologia foi feita uma separação por categorias, para ficar mais fácil a compreensão e o estudo dos dons, né? Quando a gente estuda só os dons separadamente. Então, as categorias estão assim, são 3 categorias de dons. A primeira categoria, eu classifiquei aqui, na minha ordem, os dons do saber e os dons da ciência. Também são chamados de dons de revelação, né? Nós vamos entender, alguns estudiosos, na maioria deles, vão dizer que o dom da revelação, que nós vamos ler o texto daqui a pouco, ele, além da profecia, ele engloba a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria, que são revelações exclusivas, revelações extraordinárias de Deus. Então, a revelação, ele não é, segundo muitos estudiosos, um 10º dom, né? Nós vamos ver isso já já. Então, são 3, né? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento dos espíritos. Então, esses são os dons do saber. Depois, a segunda categoria são os dons de alocução ou de execução verbais, né? Os dons que são executados através da fala, né? Que é variedades de línguas, interpretação das línguas e a profecia. A terceira categoria são os dons de poder, operados no poder do Espírito Santo, que é dons de curar, que é o dom da fé, né, uma fé especial. Se der tempo, nós vamos tratar essa fé especial, e a operação de maravilhas. Então, estão categorizados assim: dons do saber, ou dons da ciência, dons de alocução e dons de poder. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento dos dons, como é que eles funcionam, né? A mecânica dos dons. Irmãos, eu vou ir até onde o tempo der, né? Certamente muita coisa, muitas pontas ficarão soltas, o tempo não será o suficiente para nós conseguirmos alcançar todo o tema é muito vasto, é uma doutrina, né? Como eu disse para os irmãos, eu tratei disso aqui na congregação por quase 3 meses, nas sextas-feiras, né? Toda sexta-feira tratando desse tema, e não consegui esgotar o assunto, né? Porque para esgotar isso aqui só Paulo, né? Com o domínio completo que ele tinha do tema. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia comigo no capítulo
1 Coríntios 14, o verso de número 26. E se alguém puder me ajudar a ler para mim, por favor. 14, 26. Paulo vai ensinar aí o que é um culto completo, né? Como é que deve ser realizado o culto e o que torna um culto completo. Então está aqui, o apóstolo ele vai escrever aos irmãos e diz: olha, irmãos, quando vocês se ajuntarem para cultuar, o que vocês devem fazer? Ele vai dizer: olha, cada um de vós tem salmo, né? Quer dizer, os cânticos de Israel, cada um de vós tem cânticos, né? O nosso culto tem louvores, tem adoração através do cântico, tem doutrina, que é a exposição. A palavra doutrina quer dizer ensinamento, tem exposição da palavra, exposição das Sagradas Escrituras, tem revelação, né? E aqui os estudiosos vão dizer que nessa palavra revelação estão embutidos profecia, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Então são os três dons pelos quais o Senhor se manifesta, traz conhecimentos de coisas que estão apenas no conhecimento imediato de Deus. A gente pode aqui também, irmãos, no decorrer da palavra aqui, nós podemos incluir aqui também visões e sonhos, que estão também inseridos na palavra do conhecimento. Como é que Deus se dá a conhecer algo que está em mistério, como diz Paulo? Deus me tem revelado os seus mistérios. Como é que Deus se dá a conhecer? Deus se dá a conhecer através do testemunho interior, quando Ele nos fala ao coração, através do testemunho exterior, visões e sonhos, né? Estão enquadrados aí através, né, dentro do dom de revelações. E aí ele vai dizer: e tem línguas. Então no culto vocês têm tudo isso, tem línguas e tem interpretação das línguas. Então o culto completo é esse, é cântico, é exposição da palavra, são os dons de revelação e línguas, né? Línguas e interpretação de línguas. Então a palavra da ciência do conhecimento, vamos lá. Os dons de revelação basicamente se manifestam de duas formas. Eu gostaria de convidá-los a um texto bíblico. Eu vou tomar por base, vou falar agora do testemunho interior. Como é que esses dons se manifestam na nossa vida, né? Eu estou falando aqui da mecânica dos dons, para a gente entender. Eu acho importante falarmos disso, porque assim, hoje em dia nós não, é pouco visto os dons espirituais na igreja. Eu estive ensinando lá na igreja e eu perguntei aos jovens da igreja. E muitos deles, irmãos, não conhecem vários dons que as Escrituras descrevem, eles não conhecem. Por exemplo, um dom, quem já viu um dom de interpretação de línguas estranhas? A maioria nunca viu, né? É só os mais antigos mesmos que viram. Então, para a gente entender como é que o dom da revelação se manifesta. Então, primeiro, o testemunho interior. Eu vou tomar como base hermenêutica, base exegética, Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que é isso, irmãos? Isso aqui é um testemunho interior. O Espírito de Deus manifesta no meu espírito, ou seja, no espírito do homem, que nós somos filhos de Deus. De igual forma, os dons espirituais também se manifestam através do testemunho interior. Qual o texto que eu vou usar por base? Por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a viagem do apóstolo Paulo para a Itália. Nós vamos ver aqui o testemunho interior, depois um testemunho exterior. O capítulo de número 27. Deixa eu só ver aqui a partir do verso 10. Que ele vai dizer assim, versículo de número 10. Disse-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para a nossa vida. Então,
Paulo diz assim: irmãos, eu estou vendo que a navegação vai ser problemática, vai ser danosa, não para a nossa vida, mas para o navio e para a carga. Essa palavra vejo aqui, irmãos, não é uma visão. Na linguagem pentecostal, seria mais ou menos assim: eu estou sentindo. Irmãos, eu estou sentindo que nós vamos ter problema. Da onde que Paulo sentiu isso? Da onde foi? Não é uma visão. Ele diz: olha, eu vejo. Não é um vejo de ver, é uma antevisão, é um sentido do coração. Eu estou sentindo no meu coração que nós vamos ter problema na viagem. O que é isso, irmãos? Já era o testemunho interior do Espírito Santo falando no espírito do apóstolo: olha, a coisa vai acontecer, coisa difícil aí. Vai acontecer vocês vão passar por dificuldades aí. Então, a primeira manifestação do Espírito foi no testemunho interior, no coração do apóstolo Paulo. Estou sentindo aqui, eu estou vendo que, olha, nós vamos ter problema. Depois, nós vamos ver o testemunho exterior, né? Que aí ele vai ter uma visão, que é a partir do versículo de número 22. Ele vai dizer assim, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perturbe a vida de nenhum de vós, mas não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. O Senhor está dizendo, agora o anjo apareceu, né? Agora a visão do anjo, testemunho exterior. Primeiro ele sentiu no coração, primeiro o Espírito Santo falou ao seu coração. Então é assim que os dons espirituais se manifestam. Às vezes Deus fala ao seu coração, né? Às vezes lá alguém te chama e fala assim: irmão, estou sentindo no meu coração assim, 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 né? E você guarda a palavra, né? Nós vamos entender que nós temos que, os dons espirituais não são absolutos. Absoluta é a palavra de Deus, né? Que ela tem o seu poder, né? A palavra de Deus é absoluta. Você guarda a palavra no seu coração. Agora ele tem a visão. Ele disse: olha, o anjo de Deus me apareceu e disse: não temas, porque nenhuma vida se perderá, porque importa que você complete a viagem. Você vai ter que se apresentar a César. Amém, irmãos? Então assim se manifestam os dons: testemunho interior, quando Deus fala ao seu coração, e o testemunho exterior. O testemunho exterior pode ser através de sonhos, né? Pode ser através de visão. Então nós vamos ter várias referências bíblicas de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus que tiveram visões, e naquela visão havia uma revelação da parte de Deus. Vamos lá. Tendo dito isto, vamos ao dom da palavra da sabedoria, propriamente dito. É bom que tenhamos uma definição de termos quando discutimos os assuntos espirituais. Não raro ouvimos de alguém a frase: o dom da sabedoria, né? Fulano tem o dom da sabedoria. Isso não é correto. É o dom da palavra da sabedoria. Porque o dom, se houvesse o dom da sabedoria, a pessoa teria esse dom em atividade 100% da sua vida, na totalidade do tempo, e não é assim. O dom ele se manifesta quando Deus achar útil. Concorda comigo ou não? Por exemplo, existem situações na Bíblia que Deus deu uma palavra da sabedoria para resolver o problema. Existem outras situações que o crente teve que padecer o problema e não lhe veio nenhuma solução extraordinária. Na nossa vida é a mesma coisa. Existem problemas na nossa vida que Deus te dá lá uma palavra da sabedoria e o problema é resolvido. Existem outros problemas que a gente põe a mão na cabeça e diz: ai meu Deus, e agora? E você fica orando, buscando a Deus para saber como resolver aquilo e não encontra uma solução, né? Então não é o dom da sabedoria, né? Eu tenho o dom da sabedoria, então se eu tenho o dom da sabedoria, não vou errar nunca, correto? Se eu tenho o dom da sabedoria comigo, não vou errar nunca mais.
Mas não é o dom da sabedoria, é o dom da palavra da sabedoria, que se manifestará quando Deus achar necessário. Amém, irmãos? Então precisamos fazer essa definição de termos. A sabedoria, tem 3 tipos de sabedoria. A saber, sabedoria humana, que se limita aos interesses desta vida. Sabedoria satânica, que sempre é utilizada com propósitos definitivamente maus, né? Você observa aí, tem gente que faz cada artimanha para fazer coisa ruim. Você fala assim, meu Deus, se toda essa inteligência fosse usada para coisas boas, não é? Por exemplo, aquele assalto que teve lá naquele banco lá no Nordeste lá, que roubaram 153 milhões, que até hoje não acharam todo o dinheiro. Os camaradas cavaram um túnel, não sei quantos metros, saíram bem debaixo do cofre, abriram debaixo do cofre, levaram todo o dinheiro e só foram descobrir, a polícia só foi descobrir um dia depois. Olha que inteligência, hein? Uma obra de uma engenharia tremenda. Então, a sabedoria satânica e a sabedoria divina, que é empregada objetivando os melhores meios para o engrandecimento do reino de Deus. O dom da palavra de sabedoria se baseia no fato de que Deus, na sua presciência, tem perante si fatos e ocorrências da terra e do céu. Então, o dom da palavra da sabedoria, ele está no fato de Deus ser presciente. Guarda isso aí, certo? Ele sabe das coisas que acontecem na terra e no céu. Porque quando nós seres humanos olhamos na linha do tempo, nós olhamos assim, ó, de lá para cá, né? Nós enxergamos extremo passado, que é antes de eu nascer, é aquilo que está lá antes do meu nascimento. O passado, que é aquilo que está dos meus anos agora até o meu nascimento. O meu presente e o meu futuro, que eu não sei o que é. Eu não sei o que há de ser, né? Então nós enxergamos a linha do tempo assim, para nós seres humanos, porque a nossa visão é limitada, né? Nós estamos enquadrados, encaixotados no tempo chamado Cronos. Mas o tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é o Bará, né? Então, no tempo de Deus, e a Bíblia diz que para Deus um ano é como um dia como 1000 anos, Ele não está preso nem ao tempo nem ao espaço. Então eu posso dizer assim, numa linguagem humana, que tanto o passado, o presente e o futuro estão na presença imediata de Deus. Deus vê o meu passado agora, Deus vê o meu presente agora, Deus vê o meu futuro agora, porque Ele não está preso nem ao tempo e nem ao espaço. Tá? Então esse dom só é possível porque Deus conhece o que está além, né? Tem um escritor que ele diz assim, ó, Deus sabe muito mais claramente todo o futuro do que eu me lembro do meu passado. Tem muita coisa do meu passado que eu não me lembro. Deus conhece claramente todo o futuro. Nós não nos lembramos perfeitamente do nosso passado, né? Então é bom a gente entender que esse dom, ele se manifesta por isso. É uma sabedoria que está no conhecimento de Deus, de coisas que vão acontecer lá na frente. E nós não sabemos agora. Eu estava estudando isso aqui, eu lembrei, o pastor Reginaldo está aí? O pastor Reginaldo está aí. O pastor Reginaldo foi que me separou para o diaconato. Eu estava me recordando, hoje, né, estudando esse tema, de quando eu fui separado para o presbitério. Eu tinha um tio que trabalhava, ele era pastor na Brasil para Cristo. Eu era diácono na época, e ele disse assim, Isaías, você já foi para o presbitério? Eu falei assim, não tio, eu sou diácono. Aí ele disse assim, então você vem para a minha igreja, que eu vou separar você evangelista. Só, irmãos, olha, Deus já tinha mostrado para mim o meu presbitério, em sonho. Eu congregava lá no Itaparque 3, e eu tive um sonho uma noite. E o sonho foi assim, eu estava na porta da igreja lá, diácono da igreja, estava na porta da igreja. Aí eu olhava para o púlpito, Moisés, né, a gente chamava ele de Moisésinho, né? A gente chamava ele lá de Moisésinho, é por causa do tamanho, é pequenininho, mas é um grande homem de Deus. Moisés era meu presbítero lá, pastor Reginaldo era o meu pastor. E no sonho eu estava na porta assim, como diácono, e aí o Senhor falava assim, uma voz falava assim para mim assim, eu vou tirar o Moisés daqui e vou levar o Moisés para pregar em outro lugar. E eu vou tirar o pastor Reginaldo e vou levar o pastor Reginaldo para pastorear em outro lugar. E isso acontecia no sonho. E de repente, eu já não estava mais na porta, eu estava no pé do púlpito,
Era um outro pastor e ele dizia assim: irmãos, igreja, a partir de hoje, o irmão Isaías é presbítero desta igreja. E eu acordei. Quando meu tio me falou isso, falou assim: ó, você vem para Brasil para Cristo, é 6 meses, eu vou pedir para você 6 meses, Isaías, que você vai direto a evangelista. Eu falei: não, tio, Deus já mostrou para mim onde vai ser o meu presbitério. Irmãos, e como Deus me mostrou, se cumpriu. Na Edson está aqui, né? Deus tirou o pastor Moisés, trouxe para a sede, e depois tirou o pastor Reginaldo, foi dirigir outra congregação. Veio o pastor Jaime, depois de 6 meses fui separado ao presbitério. Então, irmãos, como é que Deus me mostra uma coisa que está lá na frente? Por causa da sua presciência, o conhecimento prévio de Deus, de saber todas as coisas. Então a palavra da sabedoria está dentro desse conhecimento extraordinário de Deus, que não obedece à linha do tempo. Deus vê passado, presente e o futuro na mesma cena, né? Na mesma cena. Ele não precisa rebobinar a fita, ele vê tudo na sua presença imediata. Então, só para a gente entender como é que funciona esse dom da palavra da sabedoria. Exemplos da palavra de sabedoria. No Antigo Testamento, por exemplo, a palavra da sabedoria, vamos para traduzir em miúdos, qual é a diferença da palavra da sabedoria e da palavra de conhecimento? Porque eu sei que o tempo não vai dar para a gente expor tudo. Eu diria o seguinte: a palavra da sabedoria seria assim, seria a revelação de um acontecimento futuro, com a palavra para resolver o problema. Deu para compreender? Deus revela o problema e dá uma palavra para resolvê-lo. A palavra do conhecimento, traduzindo assim bem popular, é como se Deus te revelasse um pecado, mas não te mandasse constranger o pecador, mandasse você só orar. Estou te mostrando, mas você ora. Eu estou te dando o conhecimento do que vai acontecer ou do que está acontecendo, e você vai orar. Então seria basicamente essa a diferença. No Antigo Testamento, eu tenho um exemplo, por exemplo, de José, quando ele interpreta o sonho de Faraó. Depois que ele sai da cadeia, né, vai lá para interpretar o sonho de Faraó. Faraó teve aquele sonho que ele estava lá no pé do rio. Ele teve aquela visão de 7 vacas gordas, bonitas, cheias, né, que estão, né, subindo, pastando. E depois ele tem a visão das 7 vacas magras, muito feias, como ele nunca tinha visto. E as 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas. Depois ele tem a visão das de um pé de milho, né, com 7 espigas cheias, robustas. E após ela nascem 7 espigas mirradas, que também engolem, né, comem aquelas espigas cheias. E o rei fica perturbado: que sonho é esse? Aí chama José, e José vai dar a interpretação. José vai dizer: olha, rei, é o seguinte, vai se instaurar aqui no teu reino, vai ter 7 anos de abundância, conhecimento. Deus vai revelar para ele o que é o sonho. Vai ter 7 anos de abundância, mas depois desses 7 anos de abundância, tanto na pecuária como na agricultura, 7 anos que o animal vai produzir muito, 7 anos que a agricultura vai produzir muito, virão 7 anos de crise, virão 7 anos de grande fome na terra. O que o senhor faz? Rei, pega um administrador, um homem inteligente, bota para administrar, constrói alguns galpões, e nesses 7 anos, o senhor guarda 1/5 de tudo que colheu, o senhor guarda 1/5, guarda no celeiro, porque quando vier esses 7 anos de fome, o seu problema está resolvido, não vai ter fome aqui. Percebe, irmão, o dom da palavra da sabedoria? Ele interpreta o sonho, Deus dá a ele a revelação do que iria acontecer, e dá uma palavra para resolver o problema. Esse é o dom da palavra da sabedoria. No Novo Testamento, por exemplo, os príncipes, né, quando queriam saber com que autoridade Jesus pregava e fazia os seus milagres. Com que autoridade fazes isso? Com que autoridade o senhor prega assim? Quem te deu tal autoridade? Aí Jesus não queria dizer. Disse: então vou fazer o seguinte, eu vou responder vocês, se vocês me responderem. Tá? Então, é sobre o batismo de João. Se não me falha a memória, é Marcos capítulo 21, versículo 24 a seguir. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder vocês se vocês me responderem. O batismo de João é de quem? É da terra ou do céu?
Aí eles ficam pensando assim, ó, se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer assim, por que vocês não creram? E se nós dissermos que é da terra, nós tememos o povo, porque todo o povo vê João como um profeta de Deus. Aí eles pensaram mesmo assim, nós não vamos responder a tua pergunta. Eu falei, então também nem eu vou responder a pergunta de vocês. Palavra da sabedoria. No tratamento da mulher adúltera, fizeram lá um tribunal, né, a céu aberto. O povo lá é o júri, lá os fariseus, os saduceus, são lá os promotores de acusação. E fala, pegamos a mulher no ato de adultério, vamos levar para ele, e agora nós pegamos Jesus. Por quê? Porque a gente pega ou na lei do judeu, ou na lei de César, ou na lei romana. Porque se ele absolver a mulher, se ele falar assim, ó, não apedreja, usa de misericórdia com ela, aí nós vamos acusar ele contra a lei de Roma. Opa, peraí, você é maior que César? Você está mandando absolver agora? Quem pode mandar matar, quem pode mandar prender e soltar aqui é só César. Você não é César. Prenderiam Jesus por causa disso. Se Jesus, não, perdão irmãos, estou confundindo aqui. Se Jesus manda apedrejar, cumprindo a lei de Moisés, eles acusariam Jesus contra a lei romana. Ah, o senhor está mandando matar? Só quem pode mandar matar é Roma. Prenderiam Jesus com base na lei romana. Se Jesus usa de misericórdia, os judeus acusariam Jesus, falaram assim, espera aí, é tu maior que Moisés? Os irmãos percebem que tentaram colocar Jesus contra a parede? Como é que sai de um problema desse? Jesus tem dois problemas aqui, um que atinge ele mesmo, porque eles queriam prender Jesus, e a situação daquela mulher que seria apedrejada. Como é que Jesus sai? Palavra da sabedoria. Jesus agacha no chão, se endireita primeiro e diz assim, ó, quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Baixou no chão e continuou escrevendo. E cada um foi soltando as suas pedras e indo embora. Jesus, com uma palavra da sabedoria, resolveu aquele problema, salvou tanto a si mesmo, porque não era a sua hora, como salvou também a vida daquela mulher. Palavra da sabedoria, é assim que ela atua, né? Tentação de Jesus, o diabo foi lá, né? Transforma essas pedras em pães. Palavra da sabedoria, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Leva Jesus lá no alto, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeçe teu pé em pedra. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Leva ele no pináculo de templo, tudo isso aqui te darei, se prostrado me adorares. Também está escrito, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. A palavra da sabedoria afugentou Satanás e tirou Jesus daquela tentação. Então, irmãos, todas essas coisas, né? Tem outros textos aqui que não dá tempo de nós observarmos, porque não nós vamos gastar tempo só nesse dom. Então não podemos confundir, irmãos, a palavra da sabedoria com sabedoria divina. Todos nós podemos alcançar sabedoria divina, amém? Lendo bons livros, né? Bons escritores, lendo a palavra de Deus alcançamos sabedoria, orando, consagrando a nossa vida, ouvindo bons pregadores. Então tudo isso nos traz sabedoria. Então não confundir uma palavra sábia, todo mundo pode ter uma palavra sábia. A pessoa chega lá com um problema, você tem uma palavra sábia para dar para ela. Mas o dom da palavra da sabedoria é diferente. Porque mesmo eu ou você sendo sábio, às vezes chega problemas na vida da gente. Eu como pastor, às vezes chega problema lá para mim, que eu ponho a mão nas cabeças e eu me sinto completamente impotente. Falo, meu Deus, o que eu vou falar para esse crente? Eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que falar, eu não tenho uma saída. Você não tem, por mais sábio que você seja, por mais que você conheça a Bíblia, porque aquele problema, ele necessita de um dom espiritual, a palavra da sabedoria para resolver aquele problema, para resolver aquela situação. Amém, irmãos? Então nós concluímos, para a gente pular para o outro, que a palavra da sabedoria é um dom de um conhecimento sobrenatural. Então está lá no sobrenatural de Deus, né? Tá lá eu estava lendo também o capítulo 2 de Daniel. Irmãos, é maravilhoso, né? O faraó tem um sonho, que é o sonho da estátua. Aí ele acorda, e ele acorda perturbado, porque ele sabe ele sabe que sonhou, mas ele não sabe o que sonhou, e nem a interpretação.
Aí, irmão, ele chama os magos e diz assim, ó, eu tive um sonho e quero saber o que eu sonhei. E quero também a interpretação. Aí os magos, né, claro, naturalmente, dizem assim, ó, o faraó, o rei, fala pra gente o que foi com o seu senhor e nós vamos dizer a interpretação. Eu falei assim, não, o que me fugiu, não lembro. Eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei. Ah, irmão, aí eu não lembro o que eu sonhei. Vocês vão ter que dizer. Se não disser, eu vou mandar matar, eu vou transformar a casa de vocês em monturo. Ainda ameaçou todo mundo. Agora piorou a situação. O problema já era difícil. Ameaçado, então. Aí chamaram Daniel, né? Daniel disse, ó, a interpretação não está em mim. Ele diz, ó, eu não tenho. Mas meu Deus tem. E aí Daniel vai orar e depois vai lá, Deus vai revelar para Daniel, e Daniel vai dizer para ele, o sonho que o senhor teve foi esse, o senhor sonhou com uma estátua, olha que coisa tremenda, olha que sonho, o senhor sonhou com uma estátua, a cabeça dela era de ouro, o peito dela era de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro, com os seus pés em barro, e a interpretação é a seguinte, são 4 impérios que vão se levantar, a cabeça de ouro é você, depois prata é a Grécia, depois o bronze, a prata é Medo e Persa, o bronze é a Grécia, o ferro é Roma, e o pé de barro é porque o império vai cair, né? Porque começa como ferro, duro como ferro, mas depois se mistura com o governo humano, a pedra vai atingir lá e vai cair. É a revelação dos 4 impérios que se levantariam. Olha que coisa sobrenatural. O que é isso, irmãos? Dom da palavra do conhecimento. É assim que esse dom se revela, se manifesta. Agora, como é que a pessoa vai chegar em você e falar, eu tive um sonho e eu não sei o que sonhei. Eu quero que você me diga o que eu sonhei. Só Deus. Mas Deus faz essas coisas, né? Irmãos, esses dons são maravilhosos, sim ou não? Por isso é preciso a igreja, nós continuarmos buscando os dons espirituais. Deixa eu correr aqui, irmãos. Palavra do conhecimento, a definição da palavra do conhecimento envolve uma implicação sobrenatural de fatos que no momento nenhum indivíduo poderia aprender por qualquer meio natural. Quando Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar ou conheça todos os mistérios. Quando ele fala mistério, irmãos, desculpa aqui, não é pretensão da minha parte, né? Às vezes a gente vê alguns pregadores dizendo, Deus me revelou um mistério aqui na palavra. Não existe mistério na palavra, a palavra está revelada. Essa é a revelação completa. A palavra já está revelada. O que a gente não entende, a gente precisa interpretar. Ela precisa ser interpretada, mas não há mistérios na palavra. Os mistérios de qual Paulo fala aqui, são aquilo que está no conhecimento somente de Deus. O que Deus queria nos revelar está tudo aqui, ó. Então não está só no conhecimento de Deus, mas está no meu conhecimento também. Deus me trouxe ao meu conhecimento através da revelação específica que é a palavra de Deus. Quando Paulo fala mistérios, ele está falando das coisas que estão só no conhecimento de Deus, né? Então nunca diga que Deus me revelou um mistério aqui na palavra, porque a palavra já está completamente revelada. O que a gente precisa é estudar para interpretá-la corretamente, né? Portanto, podemos definir o dom da palavra do conhecimento como uma revelação sobrenatural de ações e fatos que se baseiam no perfeito conhecimento de Deus, que é dada a conhecer ao crente através do Espírito Santo. A semelhança da palavra da sabedoria, a origem deste dom está na onisciência de Deus, um dos seus atributos divinos. A palavra tem inúmeras instâncias pelas quais os homens recebem conhecimentos de fatos que poderiam vir ao conhecimento humano tão somente através de um dom sobrenatural. Podemos observar o Senhor Jesus, quando Ele manifestou durante o seu ministério, né? Por exemplo, quando Ele revela Natanael, né? Quando Ele chama Filipe corre lá, vai chamar Natanael, e Natanael, vem cá, vem ver, olha, nós encontramos o Cristo, e Ele é de Nazaré, e Natanael diz assim, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz assim, vem ver você mesmo. Aí Jesus, para evangelizar Natanael, e para mostrar que ele era Deus, e quando Natanael está vindo, né, ele está chegando, o Senhor Jesus diz assim,
eis aí um homem em que não há engano. Aí Natanael disse, opa, de onde me conhece? Aí o Senhor disse, eu vi tu, quando tu estava sentado debaixo da figueira. E ele percebe que aquele ali de fato era o Cristo. Quem sabia daquilo, irmãos? Só Deus, estava no conhecimento de Deus. A mulher samaritana, quando Jesus senta-se lá no poço de Jacó, começa a evangelizar aquela mulher, né? Aquilo ali, né? Foi necessário passar por Samaria, né? Porque foi necessário, está na agenda de Deus, irmão. A gente ia evangelizar aquela mulher para abrir as portas, né? Para o evangelho de Samaria. Tinha uma intriga centenária, né? Entre os judeus naturais e os samaritanos, que eram judeus mistos. E Jesus senta lá, como quem não quer nada. Ô mulher, me dá água aí, um pouquinho aí. Como é que tu me pede água, sendo tu judeu? Perceba que ela começa a conversa ríspida, né? Aí ele diz, mulher, se tu soubesse quem é que está pedindo, né? Já deu uma carteirada nela, né? Se tu soubesse quem é que está pedindo, tu me pediria, eu lhe daria água viva. Aí ela disse, opa, peraí, mas agora eu interessei, porque ela ia tirar água meio-dia, mulher de vida, né, de vida duvidosa. Geralmente as mulheres iam 9 da manhã ou 3 da tarde, né, ou quando o sol estava começando a subir ou quando já estava descendo. Ela ia meio-dia, provavelmente não podia ir com todas as outras mulheres. Provavelmente, eu digo provavelmente, não está nas escrituras, provavelmente por causa da sua vida duvidosa, uma mulher que já tinha 5 maridos, que tinha agora não era dela, né? Então ela vai meio-dia, sozinha, com o seu cântaro, ela assim, opa, só vai me dar água, para eu não ter mais que vir aqui. Provavelmente a sua caminhada ao meio-dia, àquele poço, era o seu suplício, né? Era o seu suplício, era a caminhada mais difícil e tal, e aí Jesus começa a evangelização dela e tal, e aí vai chegar um ponto que Jesus vai dizer para ela, ô mulher, faz o seguinte, ela disse, olha, eu vejo que o senhor é profeta, né? O senhor não é um simples judeu não, o senhor é um profeta, e eu tenho uma dúvida espiritual. Olha, meus pais ensinou que a gente tem que adorar aqui, né, no monte de Samaria, vocês dizem que é lá em Jerusalém. Jesus, né, diz para ela, nós adoramos o que sabemos, vocês adoram o que não sabem, que eles adoravam só com base no Pentateuco, né? Os judeus adoravam com base na lei e nos profetas e tal. Você disse, mulher, vamos fazer o seguinte, para a gente continuar essa conversa, né? Parafraseando, vai lá e chama o teu marido. E ela diz assim, agora, ele pegou na minha ferida agora, né? Ela diz assim, eu não tenho marido. Ele diz assim, disseste verdade, disseste bem. Essa mulher foi alcançada por Jesus, porque ela disse a verdade. Tu já teve 5 maridos, homem nenhum para contigo, e o que você tem agora não é teu. Olha que coisa tremenda, né? O que é isso, irmãos? Dom do conhecimento. Jesus não vivia em Samaria, mas conhecia a vida daquela mulher. Jesus também, o Espírito Santo também revelou a morte de Lázaro. Já deu? Já deu minha hora. Está escrito aqui, seu tempo acabou. Irmãos, ficamos nesses dois, né? Como eu falei para os irmãos, é um assunto muito maravilhoso e que levaria muito tempo para a gente discorrer. Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu espero ter conseguido, pelo menos assim, com a minha pouca força, te incentivar a estudar um pouquinho mais os dons espirituais. Porque esse assunto é uma bênção, nós precisamos buscá-los. O Espírito Santo ainda quer operar na vida da igreja. O dom de profecia, irmão, não está morto, ele pode estar enterrado aí em algum lugar. O Senhor quer continuar falando conosco, através desse dom tão maravilhoso que é a profecia. Nós, pastores, não devemos calar os profetas, mas ensiná-los a profetizar, doutriná-los, como disse Paulo. Paulo não calou eles, Paulo ensinou, meus filhos, é assim, buscai com zelo os melhores dons, porque o Espírito Santo quer continuar nos aperfeiçoando, através dos dons ministeriais, mas também através dos dons espirituais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.